Olá, eu sou a Rosinha do canal Conselho Espiritual Carion. Hoje, minha gente, eu vou trazer um relato. Esse relato é de arrepiar. Tudo começa assim, com uma história de duas amigas e comadres. Então, uma delas tem 5 filhos, a outra 2 filhos. As duas, elas são espiritualizadas, são de religião. Pois bem, essa que tem 5 filhos, ela tinha a mãe que havia falecido há muitos anos, no mínimo uns 20 anos. Então, um dia ela foi dormir, botou todas as crianças para dormir. Quando ela foi dormir, ela começou a se sentir estranha, diferente. Parecia cansada, né? Então ela foi fechando os olhos, e daí ela entrou numa madorna. Uma madorna é aquela situação que a pessoa não está acordada e também não está dormindo ainda. Então ela estava praticamente naquele transe. E daí de repente, de frente para a porta do quarto dela, que estava a porta aberta, ela viu uma pessoa se aproximando. Parecia uma pessoa enrolada num lençol, um lençol branco, né? Então ela vinha vindo, e aí ela abriu os olhos, firmou bem, e daí ela pensou: o que esse meu filho está fazendo envolvido nesse lençol? Porque ela sentia que era um dos filhos dela, porque eles eram altos, né? E daí de repente foi chegando mais perto, e bem na frente da porta do quarto, já não era mais o filho. Aí ela viu a mãe falecida dela. Nossa, ela firmou bem os olhos naquela pessoa, naquele fantasma, digamos assim, naquele espírito de luz, porque ele estava enrolado em um lençol branco. Daí ela firmou bem os olhos e disse: a minha mãe. E daí aquela mulher, ela levantou uma das mãos e mostrou o quarto dos meninos. E aí ela foi se retirando de costa, como se estivesse flutuando. E aquela mulher, ela ficou tão chocada, ela ficou paralisada, ela ficou olhando, e aquela pessoa foi indo, aquele vulto foi saindo e desapareceu. Bom, ela levantou na hora, procurou na cozinha, olhou pelos quartos dos guris. Os guris estavam dormindo, estava tudo certo, o coração dela estava acelerado. Ela disse: meu Deus, o que será que é? Eu não estava dormindo e também não estava acordada total. Será que foi imaginação minha? Será que foi sonho? O que é isso? Aí tá, no dia seguinte, de manhã, a comadre dela ligou pra ela, porque elas viviam conversando por telefone. Aí então ela contou a história pra comadre. A comadre, ela é uma filha de Oiá. E quando essa amiga precisa muito, essa Oiá, ela vem e traz as respostas. Então, essa minha amiga, ela é uma pessoa que trabalha com o povo, que trabalha na religião, joga búzios. Foi a que viu tudo. E a outra, ela não joga, mas ela tem uma Oiá que encosta e ela fala tudo. Ela é uma pessoa assim, digamos que ela é uma vidente. Então daí, conversando com a comadre dela, ela expôs o que aconteceu. E daí a comadre dela ficou bem quieta e de repente começou a vir as respostas. Aí a Oiá dela, gente, ela começou a responder. Ela disse assim: era tua mãe. Ela veio para avisar que tu tem 2 filhos que correm muito perigo. E você, como religiosa, como mãe de santo, você tem que fazer uma proteção. Só que não pode ser só pela tua mão. Tu tem uma menina na casa que é uma virgem pura.
e é filha da mamãe Oxum. Então você vai pegar essa menina, essa mocinha, que inclusive tinha defeito físico no corpo, e tu vai pedir para ela fazer a proteção junto contigo. Então tu vai fazer a proteção com as tuas mãos e as mãos dela. Aí ok, aí ela ouviu, falou com essa moça, conversou com ela e pediu para ela se ela toparia de fazer. A moça concordou, achou muito interessante, porque é uma moça, digamos assim, que ela tem uma espiritualidade bem legal, bem avançada, é uma pessoa muito iluminada, né? Então ela topou. Daí a Oiá tinha dito os 2 filhos e o que teríamos que fazer, a proteção no quê, né? Porque era proteção dos meninos, mas era também porque um andava de moto e o outro andava de carro. Então foi feito a proteção neles e depois nos veículos que eles usavam. Uma foi feita na moto e a outra foi feita no carro. Pois bem, gente, acredite se quiser e se puder. Porque assim, ó, passaram quase 7 dias depois da proteção, aí veio a bomba. Um dos meninos, o que tinha a moto, ele saiu porque a esposa dele estava lá, e aí tinha uma amiga, elas estavam tudo almoçando, daí ela disse: eu preciso comprar um cigarro. Aí esse rapaz disse assim: não, deixa que eu pego a moto, vou ali no mercado, que é pertinho, vou bem ligeirinho. Pois então, ele pegou a moto e saiu para buscar o cigarro para essa pessoa. E quando ele vinha voltando, que era uma questão assim de 3 a 4 quadras da onde ele estava para casa dele, ele se acidentou. Porque bem na hora que ele estava vindo, um carro cortou a frente dele e ele, na intenção de se livrar até mesmo do acidente, da batida, os anjos desviaram, digamos assim, a proteção foi colocada. Então ele acompanhou, ele virou toda a moto e acompanhou o carro na virada que ele deu, no corte que ele deu na frente da moto. E aí, gente, ele se chocou com um portão de uma casa. Por quê? Porque esse carro, quando cortou a frente dessa moto, ele cortou porque ele queria entrar numa garagem, né? Não levou em consideração o rapaz que estava de moto, a mão, nada. Simplesmente foi, entrou e cortou. Mas como esse rapaz estava muito bem protegido e o veículo dele também, que era a moto, ele acompanhou o carro na virada e bateu de frente com o portão. Voou longe, lógico, machucou o joelho, machucou um pouco da cabeça, um cortezinho. Aí lá ficou espichado, daí lá chamaram ambulância e tal, e daí polícia para poder, enfim, era um acidente, né? Mas o rapaz se livrou. Daí então foi chamando os familiares dele, daí saíram todo mundo correndo, foram lá e socorreram. Bom, esse rapaz nasceu de novo, né? Porque se livrou da morte ali, na tampa. Porque se não tivesse sido avisado, ele estaria morto. Mas vive até hoje. Então, aí veio o segundo filho. 3 dias depois, veio o acidente do outro. O outro saiu de carro, foi jogar bola, um jogo de futebol de salão, alguma coisa assim, à noite. E aí ele deixou o carro acorrentado, né? A corrente, ele passou na direção e ele passou a corrente embaixo no freio. Deixou tudo cadeado e deixou em cima, o lugar que ele ia era um morro bem grande. E daí ele deixou o carro posicionado, puxou o freio de mão, deixou tudo trancadinho e simplesmente ele foi jogar. Quando ele voltou,
Ele entrou para dentro desse carro, era mais 5 para meia-noite. E o jogo terminava à tarde. Gente do céu. Quando ele entrou dentro do carro, fechou a porta, que ele foi destrancar o cadeado, o carro desaparatou. Sem mais, sem menos, simplesmente começou a andar e descer aquele morro voando. E ele não conseguia, do nervoso que deu, ele não conseguia desprender as correntes. Frear era impossível. O freio de mão não respondia. Simplesmente tudo desapareceu. E aí ele viu o filme na frente dele, da vida dele inteirinha. Porque ele viu a morte certa. E ele tentava se desviar de tudo aquilo, tentava puxar a direção para um lado, mas parecia que ela ia só para outro. Então, de um lado tinha um precipício, do outro tinha só casas e prédio. Gente, acredite se puder e se quiser. Ele tentou o máximo que deu para ir sentido ao precipício próprio, para não atropelar ninguém. Só que os anjos lá de cima decidiram que ele iria bater do lado ao contrário, num prédio. E daí aquele carro entrou prédio adentro. Ele pegou uma parede na frente que ele próprio, ele ficou horrorizado. O carro era um Fiat, se transformou numa lata de sardinha. Desmontou toda a frente do carro. Só sobrou o porta-malas lá atrás. E o rapaz, com o impacto da batida e o esmagamento disso tudo, ele não sabe como. Ele só sabe que ele se enxergou atrás do veículo. Ele parou justamente onde tinha o porta-malas. E ali ele ficou todo esmagado, junto com aquele carro todo. Aí, gente, voou vizinho para todo lado, foram lá, conseguiram abrir aquele porta-mala, trouxeram ferramenta. No maior das tristezas, eles conseguiram tirar ele, que sofreu só uns arranhão na cabeça e os joelhos que ficaram machucados. Este nasceu de novo e está vivo até hoje para contar essa história. Então, se não fosse a mãe dessa pessoa aparecer para notificar, se eles não fossem de religião, se eles não soubessem interpretar tudo isso, eles estariam mortos. Mas graças a Deus, as duas pessoas que ela mostrou para a filha, para poder defender os filhos dela, e essa filha pôde contar com a amiga a ajuda da amiga, que tem um orixá presente, e elas puderam resolver o problema a tempo. Isso, gente, é espiritualidade. A gente não pode dar as costas para a espiritualidade. Acredite se puder e se quiser. Mas os dois estão vivíssimos até hoje e podem contar um dia essa história para os filhos deles ou para os netos dele. É isso, gente. Esse é o relato real de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa lá seu joinha, comenta, faça algum comentário, se tu gostou, se tu não gostou, se tu achou interessante, quer saber algum outro conto real, bota lá. Sabe de algum? Quer que eu coloque aqui no ar? Então, coloca lá pra mim, me chama que eu vou te responder. E se você gostou mesmo, compartilha. Faça o meu canal crescer, porque o meu canal é o canal de vocês. Muito obrigado por ter me escutado e até a próxima.